Alguma vez você já chegou em um local, em um restaurante, em uma casa, em um ambiente qualquer, e de repente sentiu que aquele ambiente está com uma energia um pouco pesada? Você percebeu que aquela pessoa que você está conversando está te puxando para baixo, drenando a sua energia? Isso é muito comum acontecer na nossa vida. E eu quero trazer aqui alguns aspectos dessa percepção e conversar com você sobre o que poderia ser isso dentro de alguns aspectos. Primeiro eu vou falar sobre a mecânica quântica, depois sobre a questão mais da nossa mente, das nossas faculdades mentais e também da nossa vida religiosa, da espiritualidade. Eu sou Hermano, o seu mentor de vidas e negócios. Se você quiser o meu acompanhamento pessoal em uma mentoria, o link está aqui abaixo na descrição. Vai ser um prazer te acompanhar. Então, quando você está conversando com alguém, ou entrou em um ambiente, ou percebeu algo, e de repente você percebeu um mal-estar ou uma percepção de que aquele ambiente está um pouco pesado, ou a pessoa está pesada, aí nós temos alguns nomes para isso. A nossa mente, ela tem essas, né, o nosso cérebro tem essas anteninhas de percepção. É muito chamado como intuição. Sabe aquilo que você tem também de perceber uma ideia, ou de ver que algo vai dar errado, já sentir aquilo, ou ver que aquilo vai dar certo? Isso é uma intuição. Tem pessoas que quando acontece algo com um ente querido ou alguma coisa está para acontecer, ela sente nas emoções aquilo, ela percebe. Isso é muito comum com as mães. Pela ligação que ela tem com os filhos, né? Mãe tem ligação eterna com os filhos. Então, pela essa ligação que ela tem com os filhos, ela percebe pela intuição que pode estar acontecendo alguma coisa com o filho. Então, ela sente aquela angústia, aquela vontade de chorar ou simplesmente preocupação. Essa intuição é uma das faculdades mentais que nós temos. Nós temos a percepção, a intuição, a memória. Então, a intuição é algo que chega para você como um alerta de forma mais extrafísica. E é diferente da percepção. A percepção é quando você já está com seus olhos treinados e percebe algo. A intuição, ela também é chamada na mecânica quântica como o frequenciamento. Na mesma ideia aqui do exemplo da mãe, quando ela sente que está acontecendo algo com seu filho, ainda que à distância, houve um frequenciamento. O que é isso? Quando você entra na frequência de uma outra pessoa, ou na situação que ela está vivendo, ou você entra na frequência do ambiente. Então, essa intuição é a entrada, é quando você entra na frequência e você tem trocas de informação. Anota isso, é muito importante. Há uma comunicação entre uma pessoa e outra, ou um ambiente e você, dentro desse frequenciamento. E aí, através da intuição, é ativada muitas vezes a percepção. Agora, tem pessoas que frequenciam as pessoas e não ativam a percepção. Elas precisam dar juntas. Quando você está em um ambiente, você não pode ser uma vítima do ambiente. Você, claro, como um imã, como uma pessoa que percebe as coisas, que entra nessas frequências, você não pode entrar e não saber por que está ali. Você fala, nossa, que coisa ruim, me senti mal. A percepção, que é o treinamento para que você entenda o que está acontecendo, é o que vai fazer com que a intuição que você teve tenha validade ou seja efetiva. Quando você tem a intuição que alguma pessoa está tentando fazer algo para você que não é tão legal, e você deixa rolar por ignorância ou por não entender agora a percepção precisa ativar, você simplesmente pode ser como uma vítima, um pássaro que cai
numa armadilha. Então, tem que ativar as duas juntos. Você tem que exercitar. A intuição não é necessariamente proposital e nem exercitada. O que você exercita aí é a percepção. Que quando você entra automático na frequência ou percebe o ambiente, é de forma natural. Imagina que você tem aí em volta do seu corpo várias anteninhas, várias conexões ligadas para que seja percebidas as frequências. Seja através da intuição percebidas as frequências. Só que se essas anteninhas estiverem meia defeituosas, numa analogia aqui, né? Você vai receber a intuição e às vezes vai perder o momento. E se é uma boa intuição, você perde também essa boa intuição, essa boa oportunidade de perceber o que Deus está falando com você, o que o ambiente está te informando ali. Então, a intuição é entrar na frequência, chamada também de frequenciamento. Percepção o desenvolvimento que você tem de entender o que aconteceu ali, que frequência você está, por que você se sentiu daquele jeito, né? E o sentimento é uma das formas que você identifica a frequência. Então, bom, percebi que não está legal, mas e a frequência? Como está? Está se sentindo bem? Mal? Isso dentro de um âmbito mais da mente, né, intuição, e o frequenciamento é mais dentro da física quântica, mecânica quântica. E agora, como que acontece dentro da religiosidade, do mundo do espiritual? Eu vou falar como pastor evangélico e como cristão que sou sobre o que é, na visão religiosa evangélica, bíblica, né? Vamos dizer, bíblica, não evangélica, bíblica. Esses eventos, a percepção e a intuição. Eu acredito que muitas pessoas têm e não sabem o que acontece na mecânica, que as pessoas têm essa percepção. Muitos chamam de dom de revelação, mas a Bíblia trata isso como o dom da palavra de conhecimento ou o dom da ciência. Então, vamos falar sobre a intuição. A intuição é a ciência do que está acontecendo, dentro do âmbito mais cristão. Quando você entra no ambiente, eu já falei sobre a mecânica quântica, agora eu vou falar sobre a questão mais bíblica, mais do dia a dia de um cristão, de um libertador, de uma pessoa que ora, de uma pessoa que estão ligadas com Deus. Lembra que as anteninhas nossas são espirituais. E aí você entra no ambiente, você percebe o ambiente, você sente o ambiente. Primeiro você não percebeu, você sentiu o ambiente. Esse sentimento é te dado através de uma palavra de conhecimento ou uma ciência liberada para você. O que é ciência? Não estou falando ciência de mandar foguetes para a Lua ou para fazer com que você seja um expert em robótica. Não, não é essa ciência da ciência, dos cientistas. A ciência da consciência, do momento presente, você, opa, entendi algo aqui, foi me dado conhecer que existe alguma coisa aqui. Então, essa intuição, que é o frequenciamento na física quântica, agora está sendo atuada pelo cristão, pela pessoa que busca Deus, como uma palavra de conhecimento, uma ciência do fato, que muitas pessoas chamam de revelação. Na Bíblia, você não vai encontrar a palavra revelação trazendo para isso. É claro que tem a palavra revelação, né? A Bíblia diz: Deus revela o oculto e o escondido. Deus está sempre trazendo à tona o que está escondido de uma forma que a gente precisa entender. Revela sonhos, revela visões, revela a vida de pessoas, revela situações. Mas o termo que se fala, o dom de revelação, ele é, na verdade, um frequenciamento, uma intuição que nós podemos falar biblicamente como o dom da palavra de conhecimento ou dom da ciência.
ok? Nós estamos dentro da intuição ainda, do frequenciamento. E o que é a percepção, que nós falamos na mecânica quântica e também na nossa mente, que é uma das habilidades mentais, perceber as coisas. Essa percepção, que a Bíblia também relata como um dom para a gente, que é o dom do discernimento. Por isso que nem sempre a pessoa tem a intuição e tem a percepção. Por isso que não muitas vezes um profeta, um pastor, um cristão, ele tem a palavra de conhecimento ou até mesmo a ciência e não tem o discernimento. Por muitas vezes, quando a gente vai orar por uma pessoa, a gente pode estar sendo intuitivamente avisado de um problema que ela tem. E quando você entra nessa intuição, lembra que a intuição é entrar na frequência? Então, essa palavra de conhecimento também, esse dom do discernimento também é entrar na frequência. E todas as vezes que você entra na frequência de alguém, que você entra na frequência de um ambiente, você vai atrair para você o que está na mesma sintonia daquela frequência. Então, quando você está na frequência, há uma ressonância para que você consiga captar isso. E o que acontece muitas vezes é que o mal que você está sentindo, o mal-estar, aquela queda de pressão, conta aqui para mim. Você já chegou num ambiente e de repente sentiu que a sua pressão baixou? Ah, parece que me deu uma queda de pressão, uma tontura. Isso é baixa de frequência. É uma puxada para a frequência baixa. E nós falamos, nossa, parece que caiu uma pressão. Não, a sua frequência baixou drasticamente, que o seu cérebro teve que ajustar as ondas cerebrais ali para que você pudesse ficar em pé. Então, se você entra numa frequência muito baixa, drasticamente você pode apagar. Espiritualmente, quando se baixa a frequência de alguém muito rápida, a pessoa entra em transe ou em êxtase. É assim que acontece, de repente, os ataques espirituais de obsessores. Quando uma pessoa é obsediada ou uma pessoa é perturbada no nosso meio cristão, a gente fala quando a pessoa está opressa. Ela pode baixar a frequência e falar, nossa, estou passando mal, isso é baixando a frequência. Para que que a pessoa baixa a frequência? Para que o outro que está do outro lado, no mundo extrafísico, entre na pessoa ou faça alguma coisa. Então, às vezes, você está na sua casa fazendo as coisas do dia a dia, fazendo a sua comida, tá lendo um livro, tá gravando um vídeo como esse, e de repente acontece algo que pareça ser natural para que você baixe a frequência. Então, quebra um copo, ou alguém bate no carro, ou cai a luz, para que a gente que está gravando, você que está fazendo, você que está dirigindo, você que tá lendo o livro, fique nervoso. E quando você fica bravo, quando você se indigna, quando você fica muito chateado, há uma frequência baixa em você. E aí que está a questão. Frequenciou, um ser obsessor, um espírito do outro lado pode aproveitar essa frequência baixa para canalizar e te mandar informações ou simplesmente tomar a sua consciência. Por isso que quando dá aquela queda brusca, você diz assim, ai, caiu minha pressão. Não estou falando de pessoas que têm, naturalmente, eventos de queda de pressão. Isso aí é outra história, você tem que procurar médico, né? Não estou aqui falando... eu estou falando de forma educativa, e até é bom falar isso aqui, que é um disclaimer para o YouTube. O YouTube, quando a gente fala de temas assim mais espirituais, de física quântica, temas assim, mais complexos, ele tende a não impulsionar muito. Por isso eu conto com a sua ajuda para compartilhar esse vídeo com pessoas. Você pode compartilhar esse vídeo com várias pessoas que vão querer entender sobre isso. Manda para o seu pastor, quem sabe, para ele entender. Não que ele precise de saber tudo como acontece na ciência, porque a ciência ela tenta explicar os eventos
extrafísico, ou os eventos cristãos e de Deus, e não consegue, e nem sempre ela vai conseguir. E nós, como cristãos, como pessoas que buscamos a Deus e que entendemos que Deus é fé, Deus é espírito, Deus é além. A Bíblia diz que as coisas do céu, as coisas de Deus, é loucura para o mundo. Então a ciência natural, ela não vai entender tudo, não. Mas existem algumas coisas que elas vão estudando, principalmente a física, que vai estudando e vai se deparando com o que a Bíblia já disse, vai se deparando com o que Deus já falou e com o que a Bíblia revela. Então você só pega como base, olha que interessante, isso aqui a ciência prova, mas é assim, assim, assim. Mas isso não quer dizer que você precisa ser um cientista para ser um libertador, para orar pelas pessoas elas serem curadas, para entender esses dons espirituais que tem na Bíblia. Eu estou falando aqui de dois dons específicos que se manifestam junto, ou deveriam manifestar juntos, que é a percepção e a intuição. Esse nome percepção e intuição, já estou falando, é dentro da neurociência, dentro das questões mais da psicanálise. Agora, quando nós falamos do termo religioso, no termo da espiritualidade, no termo cristão ou bíblico, aí nós falamos de palavra de conhecimento e nós falamos de dom do discernimento. Quando você tem uma palavra de conhecimento, é necessário que você adquira o dom do discernimento, que é o que eu disse, que é uma habilidade de entender o que está acontecendo. A percepção é isso. Por isso que quando você vai naturalmente pela neurociência ou pela sua faculdade mental, a percepção ela precisa ser treinada, assim como o dom de ciência, o dom de discernimento também tem que estar junto. Agora que mais legal, a Bíblia nos promete um dom de discernimento não só de percepção. Essa percepção é um dom natural que todos nós podemos desenvolver. Eu entrei na frequência, subiu ou baixou, aí eu percebo o que isso está fazendo, aí eu vou tomar minhas decisões dentro dos meus estudos, tudo mais. Não, pera lá, tá muito ruim esse ambiente. É a frequência, é o que? A música, é o que? São as afirmações que fizeram aqui, foi a consagração que fizeram nesse lugar, consagraram para Deus ou para outro tipo de forças. Então você percebe isso é percepção. Agora, quando Deus promete na Bíblia um dom para a gente conseguir entender melhor os ambientes, é dom de discernimento. Isso você precisa buscar em Deus. A percepção é natural, vem com você de fábrica, você tem, de acordo com a neurociência, uma faculdade mental da percepção. Assim como uma faculdade mental da intuição. Agora, a palavra de conhecimento dentro do âmbito espiritual e também o dom do discernimento, que são como se fossem paralelos à intuição e à percepção, você precisa buscar em Deus. E Deus pode já ter te dado isso, você nem percebe. Então, essa é a grande diferença entre você ser simplesmente um estudioso, assim como eu estudo a mente, eu estudo as emoções, eu estudo traumas, eu ajudo pessoas a entender os seus momentos como pessoas, físico aqui, mente, corpo. Aí também eu ajudo você a entender também como você pode viver a sua vida entendendo um pouquinho mais sobre o mundo espiritual, como se conectar com Deus e coisas assim. É por isso que é importante você vir para uma mentoria. Então, dom de discernimento, intuição, percepção, discernimento, o que é isso? Frequenciar. Todas as vezes que a pessoa entra na frequência da outra, ela vai atrair aquilo. Agora você que trabalha já no âmbito espiritual, que ora para as pessoas, você vai entender o que acontece com você quando você vai orar por alguém e essa pessoa está com um certo sentimento ou até uma dor, uma doença, e você sente aquilo no seu corpo. Aí você fala, nossa, eu senti uma dor no rim. Uma vez eu fui orar para uma pessoa, para o marido de uma irmã que pediu para a gente estar orando, a gente reuniu aqui, pegamos nas mãos e eu fui orar por ele, eu senti uma dor muito grande no rim. Uma dor muito grande no rim. Nossa, que dor nos meus rins. Aí eu falei, nossa, que dor no rim. A mulher falou assim, olha, meu esposo, ele realmente está passando por situações assim de problemas no rim. O que foi isso? Você pode simplesmente falar assim, é o dom do discernimento. Ah, é o dom da palavra de conhecimento, que ela se manifesta assim. A dor do outro você sente, a tristeza do outro você sente,
o ambiente você sente. Mas como que isso acontece na prática? Por que que eu senti a dor do outro? Por que que eu senti a dor de cabeça do outro? Porque há um frequenciamento e a frequência atrai energias semelhantes. Então, se eu entrei na frequência de uma pessoa que está com dor de cabeça, o que que eu vou atrair para mim? A dor de cabeça dela. Se eu entrei em uma frequência onde tem tristeza, se você baixa a sua frequência a ponto de ficar muito triste por muito tempo, fica ali com depressão, ansiedade muito tempo, você entra na frequência e o que você vai atrair? Mais energia, mais sentimento daquela frequência. Então, anota aí, toda vibração procura por uma frequência correspondente. Por isso que quando você ora por alguém, você está na mesma intenção que ela. A intenção também é uma das faculdades mentais, que a neurociência estuda, que a mecânica quântica estuda, mas que também a Bíblia fala que Deus, a palavra de Deus é tão profunda, tão forte, ela é viva e eficaz, ela é tão penetrante como uma espada de dois gumes, ela vai a ponto de penetrar e dividir a alma do espírito juntas e medulas e discernir a intenção do coração. Coração, aqui é o centro das emoções, a sua vibração. Então, qual é a sua intenção? Quando você está na mesma intenção, orando por alguém, eis aí o frequenciamento. Eis aí o pedido de traz informação. Essa informação que vem para você através de uma dor, de um sentimento, de um baixa de pressão, de uma tonturazinha, isso é a informação obtida através do frequenciamento daquilo. É maravilhoso esse entendimento, porque quando você entende que você está frequenciando alguém, é preciso exercitar agora a percepção e pedir para Deus o dom do discernimento. O que está acontecendo com essa pessoa que eu me senti tão mal? O que acontece com esse ambiente que eu me senti tão mal? Por que quando eu estava entrando nesse restaurante eu estava muito bem e de repente não estou tão bem assim? A pergunta é, qual a frequência estou entrando? Ou que tipo de energia eu estou frequenciando? Aí no caso de você cristão, de você pastor evangélico, eu até falei, né, para você compartilha com seu pastor, compartilha com seus irmãos, compartilha com a sua mãe, ela vai entender isso. E aí ela vai dizer, é isso que acontece. Então a pergunta tem que ser, por que eu estou sentindo isso? Esse porquê que eu estou sentindo isso vai te levar à vontade de ter o discernimento e a percepção. E você vai desenvolver isso. Então todas as vezes que acontecer a mesma coisa, você fala, é por isso. Então você pode muito bem chegar em um local e falar assim, você está passando por algo. Por quê? Não é porque você adivinhou, você teve uma intuição, uma palavra de conhecimento e frequenciou aquilo, a informação veio. Teve um dia que eu e minha filha fomos no cinema, e aí a menina que estava passando lá pra gente pegar o ingressozinho para entrar pro cinema, eu passei e senti uma dor de cabeça. Estava eu e minha filha. Aí eu falei pra menina assim, você tá com dor de cabeça, né? Você tá com dor de cabeça bem aqui. Ela falou assim, sim, como é que você soube? Como é que você sabe disso? Eu falei pra ela, porque eu senti a sua dor de cabeça. Eu não estava com dor de cabeça. Então houve um frequenciamento por estar próximo a ela. Então a minha filha falou assim, mãe, pai, como assim você conseguiu saber a dor de cabeça da menina? Eu falei, eu não soube, eu não adivinhei. Eu não vi na cara dela que ela estava com dor de cabeça. Eu frequenciei naturalmente, de forma natural, simplesmente por estar ali. Agora, se você não desenvolve a percepção, que no meu caso eu já vejo como um dom de discernimento, né? E aí a Bíblia fala dom de discernimento de espíritos também. Então, às vezes, a energia que você sente no ambiente de baixa não é simplesmente uma intenção, não é simplesmente uma consagração, são espíritos que estão naquele local. E você percebe o que? A energia dos espíritos ou a movimentação dos espíritos. Então a Bíblia diz que nós vamos ter, além da percepção, além da intuição, né, desse dom, dessa palavra de conhecimento, nós vamos ter o dom do discernimento de espírito. Para quê? Porque não adianta você saber qual é o espírito que está no local. Não adianta você saber que existe um espírito no local. A ideia é qual está aqui, quem está aqui. Aí vem o dom do discernimento. E com o tempo você vai treinando a sua mente para que
essas percepções sejam mais fortes, a ponto de alguém chegar perto de você e você falar: você está com uma dor de cabeça, você está com uma dor no pé, você está muito triste porque eu sinto a tua tristeza. Olha que entendimento que eu estou trazendo para você aqui hoje. Às vezes você está em ambientes que você se sente muito triste e fala assim: nossa, estou tão triste, e simplesmente sente a tristeza e pronto. Não, às vezes você está sentindo a tristeza de de uma outra pessoa que está do seu lado, que precisa de uma oração, de uma palavra, e você senta, vai num curso e senta perto de alguém e começa a ficar triste. E você tem que aprender a discernir. Você tem que aprender a perceber o seu ambiente, não simplesmente frequenciar e viver sofrendo. Muita gente sofre porque não está alinhado ao propósito de estar ligado o tempo todo no tempo presente. Você está tão preocupado com a sua vida que você passa pelas pessoas, você sente as pessoas, e quando você sente essas pessoas, você precisa mandar uma outra informação para ela, uma oração. Você pode falar uma palavra para ela, mas perceba qual é a frequência do local. E você que trabalha com orações em casa, oração com a pessoa, aprenda a discernir a informação que Deus te deu através da palavra de conhecimento. Aí vem o discernimento de espíritos. E quando você fala qual é o espírito que tem aqui, você vai percebendo, na medida da sua caminhada, você vai entendendo que aquele padrão de sentimento, aquele padrão de intenções se repete. E aí você vai virando um expert em entender o que Deus está te mostrando. Assim você vai crescendo. Então, eu achei bom trazer isso aqui para você, para não ficar somente em palavras de ciência, né? De mecânica quântica, de neurociência, mas também dentro de um âmbito que a gente trabalha também, que é a questão mais de estar no mundo espiritual, orando pelas pessoas. Eu, sinceramente, espero que esse conteúdo tenha trazido algum tipo de conhecimento, algum tipo de luz para você. Eu quero que você deixe seu comentário aqui e comente bastante, porque o YouTube vai mandar para outras pessoas esse vídeo quando você comentar, quando você disser assim: legal, não gostei, não entendi, me conta mais, quero mais vídeos. Quem sabe a gente possa fazer mais vídeos falando sobre esses dons aqui, sobre como desenvolver, quem sabe, a sua percepção, tanto na área mais pessoal, de neurociência, de vida pessoal, quanto vida espiritual também. Eu posso te acompanhar, tá bom? E mais uma vez, se você quiser o meu acompanhamento, tem um link aqui para a minha mentoria. Eu sou o Hermano, o seu mentor de vidas e negócios. Eu quero te ver em um próximo vídeo, tá? Também você pode se inscrever lá no meu outro canal, Pastor Hermano, que é o canal onde eu vou trazer sempre conteúdos mais relacionados à fé cristã. E também me siga no Instagram. Lá eu coloco algum conteúdo eventual, mas eu sempre estou por lá também. Um beijo no seu coração. Até mais.